Pronto, estamos gravando, então. Então, hoje o tema do nosso webinar o principal, né, tem a ver como lidar com os pensamentos negativos, que acaba sendo um desafio muito grande para todo mundo, né? Então, vamos falar bastante sobre isso. O que a gente vai conversar durante o webinar vai te ajudar a entender o que é esse diálogo interno, essa conversa silenciosa que acontece na nossa cabeça, que pode gerar ansiedade, nervosismo, falta de concentração, né, e procrastinação também, entre outras coisas. E a gente vai conseguir entender, né, que na verdade a nossa mente, ela pode ser a nossa melhor amiga ou a nossa pior inimiga. Então, vamos entender como que a gente pode fazer para usar essa mente para que ela seja nossa amiga, né, e não contra nós. Quais são os tópicos que a gente vai falar? Então, eu vou explicar para você esse modelo do Steve Peters. Já vou explicar certinho o que é, mas é uma forma um pouco mais didática para a gente entender todo esse processo mental que acontece, para que fique bem fácil, bem compreensível mesmo, porque entendendo bem como funciona, vai ficar melhor e mais fácil de fazerem mudanças, né, no dia a dia e conseguir alinhar as coisas conforme o que a gente quer. Vamos entender que existem dois tipos de pensamentos, os pensamentos emocionais e os pensamentos racionais. Vamos identificar, né, entender como que a gente identifica cada um desses pensamentos, como que a gente faz para lidar com os pensamentos negativos, e aí vai ter um diário no final, que é uma dica de um diário de mindfulness, que ele é bem legal, para ajudar também com esse processo. Bom, vamos entender aqui como que funciona o nosso cérebro, para a gente entender de onde vêm esses pensamentos. Basicamente, a nossa mente psicológica, ela é composta por três partes principais do nosso cérebro. Essa área frontal, que é amarelo, onde tem esse bonequinho de um humano. A área aqui do meio, que está em branco, que tem esse macaco, que é o sistema límbico. E essa área em verde, que é a área parietal, onde tem esse computador. O que são essas três áreas? É o que a gente vai falar bastante sobre o webinar todo, e é importante que a gente entenda o que são elas e como que elas influenciam, né, no nosso dia a dia. Então, a área do córtex pré-frontal é essa área do nosso cérebro que fica atrás da nossa testa. O córtex pré-frontal foi uma região do nosso cérebro que se desenvolveu muito com a evolução da nossa espécie. E é a área do nosso cérebro que nos permitiu viver em comunidades, em construir civilizações, em viver em sociedade, em desenvolver a nossa criatividade. Então, é a área do nosso cérebro onde estão os nossos pensamentos racionais, que é o que nos conecta muito com o humano. Por isso, nesse modelo do Dr. Steve Peters, que eu vou usar para deixar a aula mais didática, ele chamou essa área de humano. Então, o córtex pré-frontal é onde estão os nossos pensamentos racionais, é o humano. Basicamente, é nós quando nós estamos lúcidos, né? Quando nós não estamos emocionalizados e nem nada. É essa área frontal. A região ali do meio, onde tem aquele macaco, é o nosso sistema límbico. Nosso sistema límbico, basicamente, ele é responsável pelas nossas emoções. Então, os nossos pensamentos emocionais, pensamentos emocionais, estão conectados com o sistema límbico, tá? Esse sistema límbico, a gente vai chamar de chimpanzé, que é como o Dr. Steve Peters chama no livro, nessa metodologia, para vocês entenderem também essa relação de uma coisa com a outra. E a terceira parte, que é o sistema parietal. O que é isso? É a região do nosso cérebro onde estão as nossas memórias, crenças. Basicamente, é o nosso mindset. É como está configurada a nossa mente, então pensa exatamente como um computador. Tem uma programação que está no nosso computador. E essas três partes, elas trabalham em conjunto. Então, tem a parte racional, tem a parte emocional e tem a parte das memórias, crenças e como a sua mente está configurada. E por mais que elas trabalhem juntas, tem algumas vezes que elas entram em conflito.
para ver quem que vai ficar no controle de determinadas ações. E é isso que a gente vai entender e entender como que a gente faz para lidar com as situações em que elas entram em conflito. Porque nem sempre elas conflitam. Às vezes elas funcionam, né, em harmonia e tá tudo certo. Mas tem vezes que, por exemplo, o humano discorda do chimpanzé, o seu lado racional, ele discorda do seu lado emocional. E aí entra em conflito. Então, a gente vai entender como que surgem esses pensamentos, e às vezes por isso que parece que tem uma conversa de duas pessoas diferentes na nossa cabeça, porque é o humano e o chimpanzé conversando, é o seu emocional e o seu racional que estão conversando e trazendo opiniões opostas sobre uma determinada situação, tá? Badote, muito bem, muito bom te ver por aqui. Bem-vindo. Vamos entender algumas características mais detalhadas agora dessas áreas, tá? Então, o chimpanzé, que é o nosso lado emocional, que é o sistema límbico do nosso cérebro, do nosso organismo, ele é muito rápido. Então, pensamentos que são rápidos são o nosso emocional. E ele tem isso porque ele é responsável pela nossa sobrevivência, tá? Ele está super conectado com os nossos sentimentos, com as impressões que nós temos das coisas que acontecem, é irracional, não considera consequência nenhuma e quer uma recompensa imediata das coisas de uma forma geral. Então, geralmente, os pensamentos emocionais, que são os pensamentos do chimpanzé, eles são os pensamentos que são negativos, porque ele é contrário do que o racional quer. Tanto que, se você se lembrar agora de algum acontecimento em que teve um pensamento emocional, na hora aquele pensamento emocional, ele é muito forte e ele faz sentido para aquele momento. Mas depois, quando você para e pensa, e aí você vai pensando no longo prazo, e aí é o seu racional, que ele é mais lento, ele vai evidenciar os fatos das situações, as perspectivas, vai buscar soluções e tudo isso, ele vai ver que, na verdade, aquele pensamento que você teve quando você estava tiltado, ou quando você ficou frustrado com alguma coisa, que são pensamentos emocionais, não fazia sentido. Mas na hora é muito difícil de conseguir perceber isso. E eu vou ensinar para vocês justamente como conseguir fazer isso para que esses pensamentos não afetem as nossas ações. Porque se esse chimpanzé, que ele é muito rápido, que ele é irracional, não considera as consequências e que é uma recompensa imediata, ficar no comando das suas ações, ficar no comando dos seus pensamentos e gerar ações a partir disso, ele vai, né, te direcionar para coisas que a gente não quer fazer, porque racionalmente você sabe que aquilo não é bom, mas acaba fazendo mesmo assim, por influência, por causa desse chimpanzé que acabou ficando no comando. O Bom dia, computador Thaís. quer... Oi, Vadote, bom dia. Tudo jóia? Tudo jóia? A gente pode perguntar alguma coisa durante o... Pode sim. Ah, Manda então... aí. Não, é porque... Ah, tá bom. Não é exatamente isso. E que você está falando, eu acho que... Na verdade, eu estava aqui, eu entrei no Discord, eu olhei o título, eu falei, eu tô precisando disso, é bem na hora. É, Não, porque basicamente funciona assim, a parte racional te mostra como que foi o processo ao decorrer do tempo, e o chimpanzé que, que você está falando fala porque teve uma fala ali. Na verdade, eu acho que o racional fala para mim que o chimpanzé é um bosta, é isso. Aí não consegue fazer o racional que transforma em bosta também, entendeu? É mais ou menos por aí. um vai levando o outro, sim, sim. Exatamente. A gente tem que pensar que, por exemplo, por que nesse modelo de explicação dos nossos pensamentos a gente chama de chimpanzé?
porque é bem um instinto primitivo, é um instinto bem animal nosso, nós somos animais. Por mais que a gente tenha a parte racional, que os outros animais não têm, ou têm bem pouco, comparado com nós, seres humanos, mas nós temos a parte animal, ela está presente ali. Então, pensa que como esse nosso chimpanzé é como se fosse o nosso cachorro, né? Quem tem cachorro, ou quem já conviveu, mas todo mundo conhece cachorro, sabe mais ou menos como que é. Por mais que, o cachorro ele pode ser agressivo, impulsivo, agitado, ele tem as características ali, que são da natureza do cachorro. Mas, se eu tenho uma cachorra, por mais que tenha essa natureza de ter esse comportamento animal, eu sou responsável por ela. Eu sou responsável pelo comportamento da minha cachorra. Então, eu não posso deixar ela fazer um monte de coisa errada, né? E aí ele fala, não, mas é porque é um cachorro, é assim mesmo, mas ela é minha, então eu sou responsável por ela. A mesma coisa aqui. Nós temos esse lado emocional, nós temos esse chimpanzé dentro da nossa cabeça e no nosso instinto, mas nós somos responsáveis por ele. Então, a gente entende aqui, nesse primeiro momento, esse conceito de como que é a natureza dessa parte emocional, dessa parte racional, mas aí temos que entender como que a gente vai lidar com isso, porque nós somos responsáveis pelos nossos comportamentos, né? Não adianta acontecer alguma coisa, por exemplo, você ficou bravo com alguém e aí xinga a pessoa, né? Faz uma briga ali, tilta, e depois fala, não, mas foi o meu chimpanzé que fez isso. Foi o chimpanzé que fez, não foi eu, o meu lado racional. Tá bom, mas você é responsável por ele. Então, por mais que tenha esse instinto, a gente tem que aprender a lidar com esse chimpanzé para que ele seja comportado. Temos que adestrar o chimpanzé também, né? Igual a gente faz com os cachorros também, né? A gente adestra os cachorros para que eles sejam menos impulsivos e sejam um pouco mais comportados. E aí, os dois, tanto o humano quanto o chimpanzé, ele vai lá no computador, muitas vezes, né, pegar informações que no computador tá as nossas memórias, então as experiências que nós tivemos também vai influenciar no nosso comportamento. As crenças que nós temos, que é conforme esse computador está programado, também vai influenciar. Os nossos valores também estão gravados ali. Coisas que nós fazemos no piloto automático para que o chimpanzé e o humano não precise ficar toda hora pensando o que vai fazer, gastando essa energia, também está ali no computador. Então, coisas que são familiares e cotidianas, a gente acaba fazendo muito no piloto automático. E, basicamente, não, o computador ele vai fazer o que ele está programado para fazer. E aí, às vezes, tem intervenção. Depois eu vou passar um outro esquema aqui para vocês entenderem um pouco mais. Mas uma outra coisa, só para vocês entenderem a influência dessas, como essas três partes do nosso cérebro trabalham em conjunto. Como que é esse computador mental? Imagine que o humano e o macaco são o planeta Terra, tá? E o humano e o macaco, eles dividem, ou eles vivem juntos no planeta. A Lua é o nosso computador, que vai direcionar e vai guiar o planeta. E o que está no nosso computador pode guiar para o sucesso ou para o fracasso. Então, o humano e o macaco vivem no planeta e o seu computador é a lua que vai direcionar. Então, a nossa mentalidade, crenças, valores e essas coisas vão influenciar no humano e no macaco também, porque guiam e vai guiar para as nossas ações e opinar também para muitas ações, tá? Mas é uma coisa que está mais programada, é uma coisa mais profunda, que às vezes é mais difícil de perceber, de programar, tá? Se a gente conseguir entender como que funciona o processo desse computador mental, né, e da nossa mente, vai ficar mais fácil de administrar esse chimpanzé. Então, o nosso principal objetivo é conseguir administrar o chimpanzé. Não tem como a gente tirar o chimpanzé do planeta Terra. Ele vai ficar ali vivendo com o humano sempre. Então, não tem como nós eliminarmos esse nosso instinto animal, eliminarmos as nossas emoções. Todo mundo tem emoção, e é assim que funciona. Então, nós temos emoções. A gente tem que aceitar que nós somos seres emocionais também e aprender a conviver junto com esse
com esse chimpanzé no nosso dia a dia. Não adianta querer mandar ele embora, ele não vai embora. Ele vai viver para sempre com a gente. Então, vamos aprender a viver com ele de uma forma mais agradável, de uma forma melhor. E é esse o objetivo do nosso webinar, conseguir conviver em paz com esse chimpanzé e não fazer com que ele seja aquele chimpanzé maluco que só deixa a gente doido e faz com que a gente se sinta mal, ansioso, às vezes frustrado e várias outras coisas que o chimpanzé fica inventando ali porque ele é inseguro, é da natureza dele, ele vai fazer isso. E todo mundo tem pensamentos negativos, todo mundo tem. Tem pessoas que lidam isso com mais facilidade, tem pessoas que lidam isso com mais difícil de lidar com isso, tá? Então, o planeta. Vamos pensar, só para vocês entenderem mais um pouco da diferença da natureza do humano e do chimpanzé. O humano, basicamente, é você, né? O chimpanzé, ele é um coadjuvante que entra ali e, às vezes, ele quer ser o ator principal da cena, né? O humano, como que ele é? Pensa bem nessa parte racional. Então, o humano, ele é baseado muito em evidências. Ele é muito racional para tudo que vai fazer. Ele pensa na perspectiva das coisas. Ele tem um julgamento que é equilibrado. Ele pensa nos fatos, na verdade. Ele tem uma parte muito humanitária. Então, o humano, ele é honesto, ele tem compaixão, ele tem consciência, ele cumpre a lei, ele tem autocontrole. O humano também é a sua parte que tem senso de propósito, que ele gosta da parte de busca satisfação. E o humano, o ser humano em si, ele pensa como, por exemplo, homem e mulher sendo iguais. Então, ele tem todo esse senso que basicamente é a base da nossa sociedade. O chimpanzé, ele já é bem diferente. Então, o chimpanzé, ele salta, né, para uma opinião e defende muito uma opinião que ele tem, independente das consequências. O chimpanzé, ele é paranoico, ele é catastrófico, ele é irracional, e ele julga muito pelas emoções. E a programação que esse chimpanzé tem, bem de instinto primitivo mesmo, é de perpetuar a espécie, é de sobrevivência. Então, são muitos instintos da floresta, da natureza, né? Ele é movimentado por sexo, poder, alimento, ego, são coisas que movimentam esse chimpanzé e, consequentemente, acaba sendo mais vulnerável. E para o chimpanzé, na natureza tem uma diferença, homem e mulher são diferentes, têm funções diferentes, então, o chimpanzé ele é bem diferente do humano, tá? Só vou falar mais uma coisa aqui, falar um pouquinho das funções do nosso computador, e aí eu abro o espaço para ver se vocês têm alguma dúvida. Temos duas funções principais no nosso computador. A primeira, o computador, ele pode pensar e agir automaticamente, então, levando em consideração pensamentos ou comportamentos que já estão programados ali naquele computador, ou ele pode ser uma fonte de referência para alguma informação, levando em consideração nossas crenças e nossos valores. Porque o humano e o chimpanzé, em alguns casos, depois eu vou mostrar ali um outro esquema para vocês, eles conferem o que está lá no computador também, tá? Então, a nossa mentalidade, crenças e valores vão influenciar muito para várias tomadas de decisões nossas, tá? Uma coisa relacionada a como se fosse uma prioridade, né, nesse processo de tomada de decisões. O computador, ele é muito mais potente do que o humano e o chimpanzé. Porque, como ele é uma referência para tomar algumas decisões, tanto para o humano quanto o chimpanzé, então acaba sendo realmente muito potente. Então, a sua mentalidade, como está programada a sua mente, as memórias que você tem, a relação que você tem com coisas que aconteceram no passado, essas crenças são de um peso muito grande para as coisas que vai acontecer e para as opiniões em que o humano e que o macaco vão ter.
para esses pensamentos, né? O que eles vão falar para você aqui dentro da sua cabeça vai levar em consideração o que está nesse computador, tá? Então, tanto tem dentro desse computador crenças e comportamentos que são fortalecedores, quanto tem crenças e comportamentos que são limitantes. Algumas delas são possíveis de remover e outras são quase que impossíveis de remover, porque são muito, muito, muito antigas e estão muito gravadas e que às vezes é muito difícil até da gente perceber que elas estão ali. E crenças e valores que a gente leva à nossa vida. Então, coisas que são muito importantes para você e que vão fazer com que você leve, né, ande por um caminho ou por outro caminho, tá? Perguntas. Sobre. Eu não sei, eu sei falar mais do meu contexto atual. Pode falar. Não, não, é Não porque tem problema. a questão da briga emocional com a Uhum, lógica, ou razão, né? uhum, A minha questão com isso é mais que a gente vive numa época. Tá passando essa vibe, eu acho que tá passando, é tipo. Antes, no início de tudo é comparação, depois você vence a comparação, aí vem outras coisas, aí você quer criar algo insustentável. Eu acho que esse é o grande problema, assim. Por exemplo, para mim, é mais viver um. É o que eu venho quebrando agora, que é eu vivi em ciclos onde é aquele 80-20, né? uhum, Você faz tudo, razão, 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 razão. Não, não tem que ser assim, é tipo uma ditadura. Você só pode fazer assim, assim, uhum, assim, assim, assim. Aí, depois que passa e, sei lá, deu bom, deu resultado. Se colocar da resultado. Deu resultados. Pô, aí você pode aproveitar um pouco, ficar um pouco à toa, né? Pô, aí quebra uhum, aquele ciclo, quebra aquele uhum. ciclo e mostra dificuldade para voltar. Então, meu pensamento atual é criar algo sustentável que meio que não é equilíbrio, eu não estou falando de equilíbrio, estou falando algo que se possa sustentar ao longo do tempo, entendeu? Sim. Que essa briga vai ser menos intensa. Pensamento negativo todo mundo tem, Sim. ou positivo, isso aí não tem como Aham. evitar, mas eu esqueci meu ponto agora. Mas é isso, eu acho que vem da era performance, a alta performance, que todo mundo quer só, não sei, parece que não pode, tipo assim, parece que não pode ter emoção ou esse tipo de coisa, enfim, controle, controle, Sim. controle, e uma hora isso quebra, não tem jeito, e Sim. esse é meu ponto. Tanto que agora essa era ela tá acabando, tá É, sumindo aos poucos. Não sei se sim. você percebeu já, Sim, né? eu falei, tipo, tá sumindo É, até nas redes sociais, tá uma coisa mais. sim. É, e nesses últimos anos, o que a gente viu acontecer muito? Burnout, depressão, crise de ansiedade. Por quê? Exato. Consequências dessa era de que você tem que estar em alta performance o tempo inteiro. Isso não é sustentável. Se você pensar até em como é a vida de um atleta de alta performance, de atleta, por exemplo, um atleta olímpico, como que é um, um ciclo dele? É muito longo um ciclo dele. É um ciclo em que tem um momento em que ele treina, tem um momento em que ele tem a competição, e aí ele precisa alta performance, tem um momento em que ele vai pegar um ritmo mais leve. Então, é algo que é muito mais longo. E aí ele consegue ter alta performance em momentos específicos, que são os momentos da competição. Sim. No poker, a alta performance ela não é sustentável, porque vocês estão em competição
O sempre. tempo todo, exatamente. Não tem como você ficar em alta performance sempre. É isso que eu percebi, porque antes, basicamente, no início da carreira, eu acho que o Elias ia falar alguma coisa, ele desmutou e mutou. Ô, Elias, se quiser falar aí, pode Não, não, pode falar. seguir. Manda bala. Eu acho que mais no início da carreira a gente basicamente estuda Hum? para séries. A gente quer entrar em alta performance para Hum? séries, porque, enfim, Big Hit, muda tudo, esse tipo de coisa. Sim. Aí depois você alcança alguns resultados, aí que vem a importância de você vê a importância de uma constância de pequenos resultados e o Big Hit é um crescimento. E o Big Hit é uma consequência de estudo, é um Hã? processo. Então vem essa mudança de cabeça com o tempo. Sim. E, e basicamente, falando dos ciclos, por exemplo, Uhum. sei lá, um exemplo, vou dar um exemplo do ano passado, como que foi. Início do Uhum. ano, tá bem calambiando ali no início do ano, não sei o quê. Aí, beleza. Não, agora vai. Chegou ali em fevereiro, por aí, eu falei, vamos ajustar. Eu criei uma rotina ok. Aí, quanto mais, tipo, eu ia jogando, ou, sei lá, cometendo alguns erros, ou coisa do tipo, eu falo, não, tem que ah, melhorar isso. Aí eu acabei levando para o extremo de novo, entendeu? Uhum. Aí, Sim. quando você consegue os resultados desse trabalho, tipo, eu acabei ligando, de certa forma, eu vejo isso hoje, isso já tem um tempo já, que eu acabei ligando o trabalho com abdicar de prazeres. Isso é um grande problema, entendeu? Uhum. Sim. É, É. aí foi um grande problema, e por isso que eu dei um rompimento assim, ok, vou pegar mais leve agora, e, tipo, criar algo Uhum. sustentável, porque não era sustentável e eu acabei ligando de uma forma totalmente errada o trabalho, entendeu? E Uhum. esse pode ser um problema que ó, muitas pessoas podem passar, porque pô, se seu trabalho é só você se abdicar de tudo e ter que fazer, entre aspas, o que deve ser feito, fica um problema. Sim. É porque se você fica aqui, né? Se a gente for ver aqui do chimpanzé e do humano, se você abdica do prazer, você nunca alimenta o chimpanzé. A gente vai falar disso no final do webinar também. E ele precisa estar bem. Se você não alimenta ele, ele vai ficar, ele tá sempre faminto. E aí o que Sim, acontece quando fica com fome, fica irritado, fica agitado. E exato. aí e aí é um problema. Então a gente tem que aprender, porque isso talvez desse 8 ou 80 é ou muito o humano ou muito o Sim. chimpanzé. Só que eles vivem no mesmo lugar. Eles têm que aprender a viver juntos, né? A Uhum. dividir o espaço. Então é algo que mantém, né, os dois felizes, né? O chimpanzé e o humano felizes. E Nenhum muito aí feliz, é o negócio certo. os dois têm que estarem satisfeitos, Não né? é. E aí pensando na rotina, qual que é, né, a rotina que você pode ter em que tem as coisas que você realmente precisa fazer, né? E aí, pensando racionalmente, pensando nas consequências de longo prazo, pensando nas perspectivas e tudo mais, mas em que você vai se sentir bem fazendo e que poderia manter isso por um tempo longo, né? Sim, Então, fazer esse sim. tipo de questionamento, né? É exatamente esse o ponto. Tipo, criar algo sustentável, não sei, tá? É isso. É isso, é isso. É isso. O que e o sustentável vem também, né? De ser racional, tipo, perguntar o que faz sentido para você, tipo, enfim, Sim.
Sim. vem essas perguntas que você tem que responder também. É. E tipo assim, a cabeça da gente é tão louca assim na busca desse equilíbrio ideal aí, né? Que eu já fiz dieta muitas vezes e hoje eu tô acima do peso de novo. E uma parada que eu percebo é tipo assim, a pessoa ela quer emagrecer, só que ela quer rápido. Só que para Sim, emagrecer rápido, você tem que fazer um puta de uma rotina que, tipo, você vai ter que pegar 3 meses, pau dentro mesmo, sem desvios, e você vai chegar num resultado top. Só que é uma vida que é impossível da pessoa seguir daquele jeito ali. exatamente. Aí, hora que ela quebra, igual foi uma parada que o Felipe falou no início aí, a hora que a pessoa quebra aquele processo e passa ali uma semana sem correr, sem se alimentar corretamente, para voltar, cara, é foda demais. E Uhum. por outro lado, mesmo que você saiba que o melhor é você emagrecer devagar, é, e aos poucos se adaptando e tal, e a gente não quer, a gente também não aguenta esperar por aquilo ali, e o macaco fica assim, não, vamos meter o pau mesmo, depois a gente vê o que Exatamente. acontece. Então É, Ele vira quer um essa negócio recompensa assim que imediata aqui, né? a gente nunca resolve isso, porque qualquer método que a gente faz parece que tem o seu problema ali, né? Você percebeu bem os dois pensamentos, racional e emocional, né? Racional, Uhum, eu sei que é melhor emagrecer aos poucos e tal, mas eu quero emagrecer agora, recompensa imediata, né? Eu quero isso. chegar ali logo. E aí é mais de fazer um questionamento também, e pode ter coisa no computador ali que influencie nessas coisas, né? Mas de perguntar, eu quero ser magro agora, daqui, sei lá, por daqui 3 meses, vamos colocar um prazo curto até, né? Quero estar magro daqui 3 meses, ou eu quero ser magro pelo resto da minha vida? pois Né? é, Eu quero mesmo que estar pareça. magro logo ou ser Sim. essa pessoa, né? Mas isso não faz sentido. Por outro lado, na cabeça, entendeu? Não, pô, daqui 3 meses acabou. Entendeu? O chimpanzé não aceita esse pensamento, né? Sim, mas aí é por isso que a gente tem que aprender a lidar com ele. A gente tem que aprender a, a conseguir conversar com esse chimpanzé e convencê-lo a fazer as coisas que o humano quer fazer. Uhum. E é isso que vamos falar aqui mais algumas coisas para vocês entenderem também. Tem uma outra coisa, em questão da velocidade, em como essas partes do nosso cérebro influenciam nos nossos pensamentos. O computador, ele é 4 vezes mais rápido, então, em pensar alguma coisa, 4 vezes mais rápido do que um chimpanzé. Então, porque são coisas automáticas, então são rápidas, são coisas que estão ali programadas, é uma programação que está ali, então é muito rápido, mais rápido do que o chimpanzé. O nosso sistema emocional, ele age 20 vezes mais rápido do que o humano. Então, o nosso lado racional, ele é muito lento. Por isso que tem vezes que, quando você percebe, o chimpanzé já está ali falando e fazendo um monte de coisa, e é aí que você vai se tocar do que está acontecendo. E aí falar, não, peraí, não é assim que eu quero pensar, não é isso que eu quero fazer. Isso aqui às vezes demora, porque o macaco, ele é muito rápido, muito rápido. É instinto de sobrevivência. Então, ele está ali ágil, muito, muito ágil. Então, é legal a gente saber também que tem uma influência, não só na velocidade, mas tem uma influência também na força. O nosso lado emocional, por ele ter esse instinto de sobrevivência, além dele ser 20 vezes mais rápido do que o humano, ele é 5 vezes mais forte do que o humano. Por isso É, que, às vezes, parece que tá bom, eu sei que é isso, mas um chimpanzé não escuta, ele não me eu, ouve. eu ia falar exatamente isso, só que num contexto diferente. Tipo, com certeza, tipo, a gente é humano, porque a gente tem emoção, isso é indiscutível, né? Uhum. É, mas eu falei isso principalmente
principalmente os 2 primeiros anos ali da minha carreira, quando eu entrei pro time, que eu acho que o instinto se não fosse o instinto de sobrevivência ser tão forte para manter um ritmo de trabalho mesmo sem estar tendo recompensa naquele momento, eu não estava tendo tipo um pensamento lógico, um planejamento, daqui a 4 anos eu vou estar bem ou coisa do tipo. Não, eu estava trabalhando porque era para aquele momento, entendeu? Eu queria era para aquele momento tipo, conseguir trabalhar o máximo possível durante aquele período por causa dessa força que vem dessa emoção que é a sobrevivência, assim, não tem como. Eu acho que a gente pode usar para um lado positivo, esse é o ponto, tipo, claro, as Sim, emoções, assim. sim. E como o pôquer é um meio de riscos e muitas probabilidades, existe sempre aquela probabilidade de você ganhar bastante. Ela sempre tá ali. E isso deixa o nosso macaco doido. Porque é uma chance, por mais que ela seja baixa, existe a chance de ter uma recompensa imediata e muito boa. Então, ele vai querer isso o tempo inteiro, né? Só que aí pode gerar uma frustração, porque depois de um tempo, Exato. se isso não vier, o chimpanzé vai falar, cadê? Eu quero, mas não vem. E ele começa a ficar De novo, frustrado, não né? é sustentável, exatamente. Exatamente. Então, a gente tem que ensinar, mudar, né, essa perspectiva. Por isso que se fala muito quando você vai pesquisar alguma coisa de mentalidade para o meio do poker, de mindset, etc. Fala muito, muitos jogadores falam de focar no processo, de deixar o seu chimpanzé ter recompensas diárias e semanais mais focadas com as coisas que você controla e conseguir mudar essa perspectiva, tentar tirar um pouco o foco do chimpanzé nesse big hit ou nessas outras coisas. E aí a gente tem que aprender a conversar com ele e mostrar, né, direcionar ele para essa outra coisa. O que não é fácil, assim. Não, Não, que não é fácil, não é fácil. O que acontece? Se tem um evento e uma situação, sempre vai ter uma interpretação diferente do chimpanzé para o humano. O chimpanzé ele sempre vai levar em consideração os sentimentos e as impressões que ele tem, que as nossas impressões elas são totalmente emocionais, né? Depende da forma como a gente está se sentindo, o momento que a gente está passando, e as nossas impressões elas são muito distorcidas, né? Vai levar em consideração as nossas emoções, então depende também muito de como você está se sentindo naquele dia, naquele momento, por isso que eu falo muito para o jogador que é importante você ver, analisar bem como que você está se sentindo naquele dia e ver se realmente é um bom dia para você jogar ou não. E talvez se você não está se sentindo bem emocionalmente, é muito mais ver você não jogar, resolver essa questão emocional e jogar um outro dia, porque senão o chimpanzé ele tende a ficar mais no comando e fazer um plano de ação para ver como que você vai agir. Agora, se o seu chimpanzé está mais tranquilo, você consegue manter ele mais estável, né? Tá adestradinho, aí a interpretação tende a ir mais para o lado do humano, que vai levar em consideração os fatos e verdades, vai ter um pensamento lógico, racional e vai ter um plano de ação a partir disso. Então, existem essas duas formas diferentes de agirmos, de ter um comportamento. Isso tudo começa com os nossos pensamentos. Se você deixar o chimpanzé fazer o plano de ação, você vai agir para o lado emocional. Se você deixar o humano ter um plano de ação, você vai agir para o lado mais racional. Então, a ideia é conseguir perceber esses pensamentos, perceber quando né, que é o chimpanzé que está falando e quando é o humano que está falando, para que a gente consiga não ignorar o chimpanzé, mas para que a gente consiga lidar com ele e fazer o que nós racionalmente queremos fazer, né?
Tem uma coisa que acontece em alguns casos. Como o nosso chimpanzé ele tem um instinto de sobrevivência, e ele é muito inseguro, ele é muito rápido, se existe alguma situação que aconteceu e o chimpanzé interpretar aquela situação como uma situação de perigo, é ele que vai entrar em ação. E não adianta o humano falar nada. Ele que vai entrar em ação. E, geralmente, lutar, né, ele entra nesse FF mode, que é em inglês, né, seria lutar, fugir e paralisar, que tem aquelas situações em que a gente entra nesse estado. E o que acontece com o tilt, né? Por que o jogador vai lá e joga, né, o mouse dele na parede, quebra o teclado, quebra o computador, taca, já me falaram de tacar copo na janela, garrafa na parede, né? Fazer várias coisas do gênero. Nada mais é do que o seu chimpanzé lutando. Ele está lutando com algo que está incomodando ele. Aí não tem como lutar com o jogador que está jogando online ali, e aí quebra o computador mesmo. Ou às vezes xinga e fala outra coisa. Mas existe um processo que chega com que o chimpanzé entre, né, nesse modo. Não é do nada. Essas nossas frustrações e essa mentalidade vai ficando ruim no decorrer do tempo. Geralmente, os jogadores falam muito, antes eu não tiltava e agora eu tô tiltando. O que aconteceu? Tem coisas que vão influenciar. Geralmente, quando tá na downswing, não tá tendo resultado, ou às vezes tem algum outro tipo de problema off-poker que tá acontecendo, e aí esse chimpanzé ele fica mais irritado, aí, consequentemente, quando você se colocar em uma situação, ele vai ver aquilo como perigo, e você tá numa downswing, por exemplo, você não tá tendo resultado nenhum. Aí eu preciso do dinheiro para pagar as minhas contas. Então, quando acontece alguma coisa no jogo que tira minha possibilidade de ter um resultado bom, que poderia me dar um retorno para eu conseguir pelo menos pagar as minhas contas no mês que vem, esse tipo você fala, não, a gente está em perigo. E se eu não conseguir comer? E se eu não conseguir pagar, né, o lugar onde eu vivo? Por isso que uma das coisas muito importantes que já ajudam nesse caso é sempre ter uma reserva de emergência, principalmente para quem é jogador de poker profissional. Porque se você depende desse dinheiro, a gente não pode depender do dinheiro que você vai receber no mês que vem ou não, se você vai sacar no mês que vem ou não. Tem que ter uma base sustentável para que esse chimpanzé fique mais tranquilo. E isso que você vai colhendo agora é pensando no longo prazo também. Então, sempre pensar, se você perceber, né, que tem coisas acontecendo, que esse chimpanzé tá ficando mais irritado, às vezes comportamentos que antes você não tinha, tá se irritando com coisa que antes você não se irritava, tentar pensar o que mudou, qual que é o perigo que o meu chimpanzé tá vendo, que antes não tinha. E aí, preparar esse terreno para que ele fique mais tranquilo, porque não é do nada que isso vai acontecer. Geralmente, pensando no poker, isso não é do nada. Agora, claro, né, se você tá andando na rua e você vai ser assaltado. Tem gente que consegue lutar e fazer alguma coisa, né? Acaba tendo uma reação, não é recomendado, né? Principalmente se a pessoa estiver armada, mas a pessoa consegue lutar e fazer alguma coisa porque tá em perigo, então ela vai fugir, consegue correr muito, que é esse instinto de sobrevivência também, é o mesmo instinto.